Um dia, Talo vinha vindo pela floresta na direção do ateliê, quando de repente ele viu no chão uma cobra morta. A boca da cobra estava aberta, escancarada. Talo achou interessante a arcada dentária da cobra. Ele sentou-se numa pedra, pegou a cobra morta e ficou olhando para sua cabeça, para sua boca aberta, mas exatamente para sua arcada dentária. Então ele teve uma ideia. Ele levou a cobra para o ateliê, ele derreteu o ferro e ele tirou o molde da arcada dentária da cobra no ferro. E com isso, ele inventou o serrote. E ficou muito mais fácil esculpir a partir daí. Dédalo, quando viu Talo trabalhando com serrote, todo feliz, todo orgulhoso, quis rasgar as próprias roupas. Então Dédalo saiu pela floresta buscando inspiração, porque ele acreditava, quando ele viu a cobra, ele acreditava que era dali que vinham todas as ideias de Talo. Mal sabia ele que Talo era um grande querido das musas. Dédalo também era. Mas não podia mais dar valor ao talento que tinha, porque estava ocupado demais invejando o sobrinho. Incomodadíssimo, ele decidiu que não podia haver dois artistas grandiosos em Atenas, que só poderia haver um. E um dia, ele convidou o sobrinho para passear pelo templo de Atenas. E quando eles estavam bem alto no templo, olhando o mar bater nos muros do templo de Atenas, Dédalo deu um empurrão e o jovem caiu de lá de cima, mas não caiu nas águas. Caiu perto do muro, caiu nas pedras. A cabeça do rapaz rachou imediatamente e o rapaz morreu olhando para o céu. E o mar não levou seu corpo. Se dando conta do que ele havia feito, de que havia cometido um crime, se dando conta de que havia matado o próprio sobrinho, se dando conta de que ele não poderia mais ficar em Atenas depois daquele crime, que logo as pessoas iriam descobrir o que ele havia feito, Dédalo saiu enlouquecido, desesperado, nem pensou em passar em casa, nem pensou em pegar nada. Pegou uma canoa que estava amarrada num pequeno cais e se lançou ao mar, remando, até parar em Creta. Lá, Dédalo sabia que poderia contar com a caridade dos templos, mas sabia também que jamais poderia contar a sua história de verdade. Ele contou que precisou fugir de Atenas, que não podia voltar para lá, mas não contou ao rei por quê. Quando o rei perguntava por quê, ele abaixava a cabeça e dizia: "É doloroso demais para falar." O rei desconfiou, claro, mas não insistiu. Permitiu que ele ficasse no palácio, mas Dédalo ficou como escravo. O rei pedia trabalhos ao artista, mas como já estava dando os aposentos, precisou dar roupas, as ferramentas. Dédalo já começou com uma defasagem de dívida para com o rei da cidade. Então, o rei pagava-lhe o que queria, quando queria, o que achava justo. Dédalo não tinha opção de aceitar ou negar trabalho. Ele acabou se encantando por uma escrava do palácio e com ela teve um filho chamado Ícaro. Mas tanto Dédalo quanto Naufrata tinham muitos afazeres no palácio. Dédalo em seu ateliê, Naufrata no palácio. Eles pouco ficavam juntos, só se viam mesmo na hora de se recolherem. Quando Ícaro nasceu, a princípio ficou bastante com a mãe na primeira infância, mas logo que virou um menininho, para não atrapalhar os afazeres do palácio, passou a acompanhar o pai e se iniciou nas artes das esculturas também. Foi por essa época que o touro estava lá enlouquecido, que Pasífae estava desesperada de paixão por um touro, sabendo que tinha em Dédalo um grande escultor. Pasífae mandou chamá-lo e disse: "Dédalo,
Você tem uma missão. Eu quero que você me faça uma vaca perfeita, esculpida em madeira, revestida de pele, de modo que este touro jamais desconfie que não se trata de uma vaca. Eu quero uma vaca que me permita chegar perto do touro e fazer amor com ele. É exatamente isso que você entendeu. Você deve trabalhar em silêncio. Lembre-se, Dédalo, silêncio significa vida. Deu a ordem e deixou Dédalo lá pensando o que ele quisesse. Dédalo tratou de trabalhar. Não parou para pensar muito não. Começou a construir a vaca. Não quis saber se ele poderia estar traindo o rei que o abrigou, se ele devia a mesma obediência tanto ao rei quanto à da rainha, se talvez fosse melhor obedecer muito mais à rainha pelo fato dela ser uma deusa e todo mundo ali já sabia disso. Ele não pensou em nada. Ele não quis saber de polêmicas. Ele lançou seu trabalho e fez a vaca. Vestida na vaca de madeira, Pasífae conseguiu chegar perto do touro e conseguiu o que ela queria. Um pouco depois desse acontecimento, Pasífae continuou procurando pelo touro muitas vezes, mas era muito difícil encontrá-lo parado num só lugar. Pasífae continuou várias e várias vezes procurando pelo touro. Minos nada desconfiava, ele estava bastante preocupado com os estragos que o touro andava fazendo. Ele nem imaginava o que estava acontecendo com a mulher. Até que um dia, Hércules chegou à ilha de Creta a mando do rei Euristeu. Um dos seus trabalhos era capturar o touro de Creta. Minos ficou profundamente aliviado, Pasífae profundamente angustiada. Ela sabia que não podia discutir que Euristeu estava incumbido por um oráculo de passar tarefas a Hércules, que o que ele mandasse Hércules tinha que fazer. Ela não podia nem protestar. Hércules capturou o touro, levou o touro embora, essa aí é uma outra história que eu não vou entrar em detalhes agora, e Pasífae ficou com o coração partido. Minos percebeu a tristeza da mulher, mas não entendeu. Eles estavam livres. Eles haviam sido libertados da besta fera. Eles não precisavam mais se preocupar com a destruição que aquele touro provocava na cidade. Agora era só tratar de reconstruir. Ele não podia entender. E até que ele percebeu que a mulher olhava triste para as areias. E ele pensou, ele está sentindo falta do touro? E um dia, ingenuamente, ele perguntou à mulher, você gostava tanto assim daquele touro, minha querida? Pasífae se debulhou em lágrimas. Chorou, 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 chorou. Chorou porque ela sabia que era uma loucura, que ela entendia que era uma loucura. Chorou de tristeza, chorou de desejo sufocado, chorou de raiva por Afrodite, que ela julgava culpada da situação. Chorou, 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 chorou. Minos, sem saber o que fazer, chamou Dédalo, chamou seus criados. Mandou que sacrificassem um touro a Poseidon, sabia que não era o touro, era um pedido de desculpas. Pediu que cortassem a cabeça do touro e entregassem a Dédalo, e que Dédalo fizesse dela um capacete. E um dia Minos entrou no quarto da mulher, usando a cabeça do touro. A partir daquele dia, Pasífae só conseguia se entregar ao marido quando ele usava a cabeça do touro.